Bom dia! Nossa, quantos amigos incríveis aqui, que felicidade que eu estou de ver todos vocês aqui. Estava falando com o Fernando, que está ali na frente, ele falou, que legal essa sua rede. Eu falei assim, é uma ideia que está reunindo todo mundo aqui, né? Essa ideia da gente repensar um pouco o que é esse sistema que onde a gente opera, né? O que significa viver nesse lugar com as escolhas que a gente faz no dia a dia. E só de colocar essa ideia no ar assim já tem uma resposta incrível de todos vocês que estão aqui, né, de imprensa também, saiu em alguns lugares bacanas. Todo mundo que a gente conta essa ideia pela primeira vez tem uma resposta muito positiva sobre isso. Então, eu estava pensando por quê, né, que isso está acontecendo, porque a gente vê que, de alguma maneira, o nosso jeito de viver está comprometido, né, pela série de problemas que a gente vê. A gente tem uma concentração enorme de renda no mundo. Não vou passar esses dados aqui, todo mundo sabe. Eu li um dado ontem que 90% das pessoas no mundo vivem em um lugar com ar poluído, né, tá respirando a própria contaminação que a gente cria. Eu vi um artigo de um cara que chama Douglas Rushkoff, falando que ele foi encontrar com os 5 dos maiores bilionários do mundo, no evento que eles queriam saber o que fazer quando aconteceu o evento. Ele chamou o evento. O evento é o cataclisma, que eles estão querendo. O que eles vão fazer? Para onde eles vão? Como é que eles vão se esconder? Em que bunker eles vão ficar? Então, assim, em vez de a gente se preocupar em como cuidar desse lugar, a gente está se preocupando em como é que a gente vai se salvar desse lugar, né? E, enfim, estamos construindo naves para Marte e tudo mais. Eu fico pensando, é tão bonito esse planeta que a gente tem, por que a gente não se preocupa em cuidar melhor dele, né? Então, todo mundo estar reunido aqui hoje, para mim, é uma vontade de pensar, de se inspirar, de discutir, de tentar descobrir maneiras a gente ter uma relação mais harmônica com o espaço que a gente vive. Então, se todo mundo se mobilizou por isso, é porque todo mundo faz parte dessa ideia, né? Essa ideia que nasceu um dia, vamos começar a apresentação, que nasceu um dia quando eu estava em casa, no chuveiro. Porque nunca teve um insight de chuveiro aqui. Eu estava pensando, né, que todas essas coisas que eu falei para vocês, estava um pouco preocupado, assim. Daí eu pensei que conheço tanta gente, né, que está trabalhando para criar um espaço melhor. E só que a gente, quando pensa em negócios, né, a gente pensa nessa expressão homens de negócio. Às vezes mulheres de negócio, né? E daí eu estava procurando na internet assim imagens sobre homens de negócio e coloquei no Google homens de negócio. E apareceu isso, né? Essas fotos, as pessoas mais ou menos todas iguais, alguns até parecem o Agent Smith do filme Matrix lá, né? Muita gente não tem rosto nessas imagens assim. Eu fiquei refletindo, o que quer dizer isso, né? Por que a gente chega nesse lugar aqui? E eu estava pensando também que a gente vê muito no mundo corporativo. Eu posso dizer, eu trabalhei em algumas corporações que eu olho para algumas pessoas e parecem James Bond, assim. Eles têm licença para matar, desde que entreguem resultados para os acionistas, né? É uma expressão um pouco exagerada, mas é isso que acontece, na verdade, porque muitas vezes você não pergunta como é que aqueles resultados estão sendo obtidos, desde que apareça lá o gráfico das ações subindo dia após dia. E as pessoas que estão no mundo corporativo trabalhando para conquistarem os seus bônus, para fazer as coisas acontecerem, muitas vezes são como hamsters numa roda, né? Correndo no mesmo lugar, ano após ano, recebendo bronca do chefe, tomando chicotada do acionista para entregar um resultado no final do ano. Alguns vão receber um bônus incrível, maravilhoso, e a grande maioria está na esperança de um dia receber aquele bônus. E esse é um sistema que, de alguma maneira, a gente construiu, né? Por que a gente faz isso, né? Para comprar, essa frase é famosa, está na internet, não sei, eu procurei, o autor nem tem. A gente compra coisas que não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar quem a gente não gosta, né? E isso acontece, a gente de fato fica correndo atrás do próprio rabo assim, e fica querendo
né, atingir aquele sucesso. O que é sucesso? Né? Você está andando num carrão, né, você viajar para Disney todo ano ou para Aspen, talvez. Né, você ter uma roupa bonita, você aparecer bonito no jornal. E aí você está fazendo isso que o Milton Friedman falou certa vez, a serviço disso, né? Que é essa frase que fala o seguinte: a empresa pertence aos acionistas. Sua missão principal, portanto, é gerar a maior quantidade possível de lucros para eles, desde que respeite as leis de cada país. No Brasil, nem precisa respeitar muito as leis daqui, né? A gente viu, né, nesse momento que a gente está falando sobre isso, tem uma série de executivos que estão respondendo por coisas que fizeram. E aí eu fico me perguntando, é só isso que a gente está fazendo no mundo dos negócios? É só isso? É só gerar lucro? É só isso que a gente se preocupa? Em 2004, eu escrevi esse livro para o Instituto Empreender Endeavor, que a ideia era contar os casos de empreendedores e empresários que apoiam como mentores os empreendedores da Endeavor. Entrevistei 50 homens e uma mulher, só uma mulher. No final de todas as entrevistas eu perguntava o que as pessoas do que elas mais se orgulhavam do que tinham construído na carreira e do que elas mais se arrependiam. Todos falavam que se orgulhavam muito da empresa que tinham construído. Afinal, esse era o tema do livro, né? E muitos, a maioria no final falava com uma voz bastante grave que se arrependia de não ter visto os filhos crescerem. Né? E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Enquanto eu escrevia o livro, meu filho Augusto, de 9 meses, estava engatinhando no chão. E eu escrevia e pensava, esse moleque está crescendo assim, eu não quero seguir esse mesmo caminho. Mas como fazer isso? Porque a gente é muito estimulado todo o tempo por todo tipo de situação para chegar e atingir esse sucesso que a gente vai receber o reconhecimento, tapinha nas costas, o bônus no final do ano e o tempo continua passando. Né? E daí, quando eu estava refletindo sobre o evento, né, sobre nós aqui hoje, estava procurando um conceito para ver como é que era essa questão da riqueza, né, do acúmulo material nas escrituras sagradas. Como é que isso era visto lá atrás, antes mesmo do capitalismo existir? E daí eu cheguei nessa palavra aqui, nesse conceito, eu vou passar bem rapidamente, que depois o Itiro vai explicar um pouco melhor, mas nas escrituras sagradas falam que para ter uma vida bem vivida, você precisa de 4 aspectos. Um deles é kama, que tem a ver com prazer, né? Palavra interessante. Né? Depois tem outro item que é o dharma, né? Que é o caminho, a gente viu no vídeo ali, liderança dhármica, que é esse caminho que você segue alimentando a sua própria verdade e criando algo que seja de benefício para o todo. Aí tem outro item que é moksha, que é a liberação, né, dessa vida, como se acredita no budismo e outras filosofias ou religiões. E o último tinha esse item aqui, que é o artha. E o artha é a riqueza material a serviço dessa vida bem vivida, conectando esses 3 pontos. Então, não tem problema você, né, acumular, ter coisas, mas com qual sentido que você está fazendo isso? Para quê? Né? Quanto que a gente precisa para viver e ser feliz? De tempos em tempos sai uma pesquisa falando sobre isso. A última que saiu diz que as pessoas, a partir de 70 mil ou 90 mil dólares por ano, dependendo do lugar, se você ganha, sei lá, 30 mil dólares a mais do que isso não vai mudar muito o teu nível de felicidade. Você chega num determinado patamar e que a partir dali você não vai ser muito mais feliz se você ganhar na loteria. Né? Então, tem uma determinada quantia que é necessária. E tem um estudo da New Economics Foundation que era sobre o bem-estar, e eles chegaram à conclusão de que são 5 itens que fazem uma vida feliz. Primeiro, conectar, né, você está conectado com outras pessoas, estar ativo, né, exercício, etc. Take notice, que é saber o que está acontecendo no mundo. Keep learning, que é continuar aprendendo. E, por último, doar. Né? E nenhum desses itens aparece assim, acumular coisas ou ter mais coisas. Então, por que a gente tem essa busca desenfreada para ter mais e mais e mais? Para onde que isso está nos levando? Separei umas fotinhos aqui que mostram o resultado direto, né, dessa nossa necessidade de ter mais, de crescer mais, de acumular mais. Poluição das águas que a gente mesmo bebe depois, destruição da floresta para plantar gado, como eu gosto de brincar. Esse aqui é o desastre de Mariana. Eu estive lá há 2 semanas, né, conhecendo lá o trabalho da Fundação Renova de recuperar o que aconteceu.
E basicamente o que aconteceu lá os executivos da empresa, Samarco, BHP, Vale, sabiam que tinha essa fissura na barragem, estavam tentando resolver, não estavam conseguindo e não contaram para ninguém. Por quê? Se você for contar que isso está acontecendo, as ações da empresa vão cair. Né? Mas o que caiu foi a barragem. Matou 19 pessoas, destruiu esse vilarejo de 1.000 pessoas. Uma das mulheres que morava lá recebeu a notícia que a barragem tinha rompido. Ela saiu, pegou a moto dela, saiu correndo, avisou todo mundo no povoado que morava nessas casas aqui. As pessoas saíram, então 1.000 pessoas se salvaram. Se fosse à noite, tinha morrido todo mundo. E outros vários povoados, vilarejos ao longo do caminho até o Vale do Rio Doce, um trajeto de mais ou menos 600 quilômetros, onde teve essa destruição absurda. Então, só por quê? Porque o pessoal estava preocupado com o bônus do final de ano, né? Basicamente. E essa foto aqui, alguém já viu essa foto? Sabe o que é isso? Não? Alguém sabe? Levanta a mão, quem sabe? Ninguém sabe. Isso aqui, você sabe. A gente tem, todo mundo usa telefone, né? iPhone, Android, etc. Tem uma empresa na China que chama Foxconn, que fabrica os nossos aparelhos. Né? Nessa empresa, 18 pessoas tentaram se matar pela pressão de entregar resultados, 14 conseguiram. Depois disso, eles colocaram essa rede. Está errado, né, gente? A gente está fazendo alguma coisa que não está certa. Né? E aí, estudando sobre esse assunto, eu vi sobre duas falhas do capitalismo. Primeiro, ele sistematicamente se inclina a ignorar o sofrimento dos trabalhadores, a não ser que seja obrigado a cuidar disso, olhar para isso. E o segundo item é que a riqueza das empresas, ela muitas vezes é criada na necessidade de construir coisas que não são essenciais para a vida dos seres humanos. Né? Isso já era uma crítica lá da época da Revolução Industrial, já tinha um livro escrito sobre isso, que as pessoas estavam gastando dinheiro em cabeceiras lindas, em guardanapos bordados, em camisas com colarinhos rebuscados, quando, na verdade, nenhuma das pessoas de fato, precisa disso para viver. Então, a gente se pergunta também o que a gente compra, por que a gente compra. Né? E é uma outra reflexão, assim, para que existe uma empresa? As empresas nasceram para atender necessidades das pessoas. Né? Você precisa comprar um sapato, daí mais gente precisa comprar sapato, você precisa comprar roupa, mais gente precisa comprar roupa, e você começa a fabricar. E aí, o que a gente vê é que a gente chegou no nível de capitalismo, que é o capitalismo selvagem, predatório, que é uma manifestação do egoísmo. Poucas pessoas se beneficiam do todo. Né? Poucas pessoas concentram a riqueza. Metade da riqueza do mundo está nas mãos de 1% da população. A gente tem esse nível enorme de pobreza e má distribuição de renda pelo mundo. Daí, voltando para o chuveiro, eu estava pensando, mas eu conheço um monte de gente que está fazendo um monte de coisa muito legal. E essas pessoas deveriam ter as histórias mais conhecidas. Né? E não a gente vê na capa de revista de negócio toda hora, um banqueiro que foi preso, ele é solto, ele volta, está na capa da revista pousando bonitão lá na foto e dizendo está de volta para o jogo. Assim. Não, a gente tem que mostrar outro tipo de pessoas. São o que eu chamo de humanos de negócios. Né? Então, por exemplo, que um grande mestre inspirador, Fábio Barbosa, trabalhei com ele 8 anos, e ele costumava falar muito dessa frase, dar certo fazendo as coisas certas do jeito certo, e causou uma mudança enorme no Banco Real. Tem um monte de gente, quem trabalhou no Banco Real aqui? Tem um monte de gente do Banco Real aqui. Nas sementes que se espalharam pelo mercado aí. E o Fábio, ele falou assim, a gente tem que resgatar a missão de um banco a existir, que é ajudar no desenvolvimento da sociedade, de maneira ética. Né? Então, nasceu um monte de coisas lá, microcrédito, financiamento socioambiental. O banco deixou de emprestar milhões de dólares para as empresas que estavam devastando a Amazônia, porque não tinha autorização para fazer isso, e também empresas que lidavam com outras coisas como amianto, enfim. Várias transformações que viraram referência no mundo. O Fábio teve algumas premiações e outros bancos vinham buscar inspiração no Banco Real. Outro exemplo é o Guilherme Leal, né, que ele, enfim, construiu a Natura, fez o IPO, se tornou um bilionário. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ele podia estar lá, né, vivendo a vida em alguma casa que ele queira no paraíso. Mas ele está aí fazendo um monte de iniciativas incríveis, criou a RAPS, a Rede de Apoio, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o Instituto que chama Arapiaú, que é para cuidar do desenvolvimento local na Bahia. Enfim, ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, aproveitando a vida, como se diz, mas ele está trabalhando duro para criar oportunidades de desenvolvimento para a sociedade como um todo. Outro exemplo
Esse cara aqui fundou a Patagônia, ele não queria ser empresário, ele começou a fabricar aparelhos de escalada, os amigos começaram a comprar, gostaram cada vez mais. Quando ele viu, ele tinha uma empresa. E aí ele começou a fazer as coisas muito ao contrário do que o mercado falava, né? E ele escreveu esse livro que chama Let My People Go Surfing, e ele tem uma máxima que se as condições para escalar estão ótimas, para caminhar, se tem boas ondas, é melhor que o pessoal vá surfar, escalar no momento que dá, e depois trabalha, depois de ficar com a cabeça feita, aproveitar a vida, né? E a Patagônia é uma empresa incrível, super bem sucedida, referência. Então, por que a gente precisa ficar das 9 às 5 trabalhando todo dia do mesmo jeito, né? Outro exemplo é na Lúcia Vilela, do Instituto Alana. Quando ela tinha 8 anos, os pais dela morreram e ela herdou o Itaú, né? Ele é um presentinho. Desculpa. E junto com o presentinho do Itaú, ela descobriu um tempo depois que tinha um terreno enorme da família na zona, não lembro qual zona de São Paulo, que chama Jardim Pantanal, onde viviam 30 mil pessoas lá, era uma favela gigante. E aí parte da família queria chegar lá e tirar todo mundo, vou pegar de volta a terra. Ela falou, não, as pessoas estão lá, vamos criar condições de desenvolvimento para essas pessoas. E daí começou um trabalho lindo do Instituto Alana, um mais recente foi o Começo da Vida, esse documentário, que fala da importância da gente olhar para os 0 aos 7 anos, que é quando o futuro da humanidade está se desenvolvendo e quando a gente precisa cuidar desse momento. E esse documentário foi exibido em vários países, mais de 100 países no mundo ao mesmo tempo no lançamento, com um impacto enorme de mídia. O último exemplo aqui é a Safia Miney. Ela é uma empresária, uma das pioneiras do Fair Trade. Ela começou a fazer isso em Londres, no final da década de 80. Eu estava num evento no Japão, agora, meses atrás, eu entrevistei ela para o livro lá. Ela falou nesse evento que a gente ajudou a construir. E o que ela fez? Ela criou uma cadeia sustentável de moda, né? E ela participou recentemente de um documentário chamado The True Cost, sempre falo desse documentário, que mostra o impacto da indústria têxtil, que é a segunda indústria mais poluente do mundo, depois da indústria de petróleo, e fala assim, o que significa a gente ir num lugar como uma Zara, uma H&M, uma Forever 21 e comprar uma camiseta por R$20. Quem que está pagando esse preço, né, por ser tão barato? Pessoas que trabalham no Bangladesh, Paquistão, ganham menos de $1 por dia, condições péssimas de trabalho, condições análogas à escravidão. Tem um lugar onde se fabrica os têxteis, se lava jeans, etc., que o nível de poluição da água chegou a tal que as pessoas naquele vilarejo nascem com maior índice de retardo mental e deficiências físicas no mundo, porque eles estão nascendo contaminados por essa água. Então, assim, qual que é a nossa responsabilidade nesse processo todo, né? Esses são os humanos de negócio que eu acho que a gente precisa olhar, conhecer cada vez mais, né? Não só aqueles empresários que são os mais admirados porque entregaram resultados incríveis para os acionistas, né? Sem a gente saber muitas vezes como, né? E uma última pergunta, já partindo para o encerramento, assim, para que serve o dinheiro? Qual que é o objetivo de acumular dinheiro? Né? Tem uma pessoa que nos contou uma vez, um mestre que a gente foi visitar lá na região dos Andes, no Peru, num povo chamado Quero, que é um povo descendente direto dos Incas, que guarda uma sabedoria ancestral e uma conexão profunda com a natureza. Eles são do tipo de acordar de manhã, abrir a porta, olhar para a montanha da Idaoi para perguntar como é que está. E é um nível de conexão que a gente nem consegue entender quem nasce aqui na cidade, melhor não tentar explicar tão bem. Agora, o que o Dom Marcelo falou, e ele faleceu recentemente, ele disse assim, o dinheiro serve à liberdade e a felicidade, né? É tão simples quanto isso, mas tão difícil de praticar. E esse aqui é o lugar onde ele mora, né? Por isso que ele tem essa conexão profunda com a natureza, onde ele morava, onde o povo queiro mora. É um lugar de uma beleza absurda, assim, aquela montanha chamada Al-Sangate, que é uma montanha de referência para eles. Essa montanha que eles acordam e dão oi todo dia. Eu também daria oi todo dia se eu morasse lá. E aí eu trouxe essa imagem aqui por quê? Porque hoje, dia 1º de agosto, depois que a gente marcou o evento, a gente se deu conta. Hoje acontece duas coisas. Primeiro, é o chamado Overshoot Day, que é o dia em que a gente já consumiu todos os recursos à nossa disposição para esse ano,
Então, a partir de hoje, a gente está entrando no cheque especial, né? Todos canudinhos, copos plásticos e todos os materiais utilizados na produção das coisas que a gente compra, elas já não conseguem ser regeneradas a partir desse dia. A Terra não dá conta de fazer isso. E hoje é o dia da Terra, dia da Pachamama, né? Então, eu quis trazer aqui para fazer esse tributo, para reconhecer que a gente só está aqui porque a gente tem todos esses recursos à nossa disposição. E se a gente não cuidar, a gente não vai mais ter. Então, os humanos de negócio são pessoas que têm essa preocupação e fazem o que fazem preocupados com o todo e não apenas em gerar mais e mais lucros.